Mateus, capítulo 16 e verso 19, que nos diz: E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Essa passagem bíblica causa muita estranheza na sua interpretação. Por quê? A interpretação que se tem no meio dos evangélicos e também no meio dos católicos fica uma certa dúvida, né? E deixa a desejar. Por quê? Não tem uma definição a respeito disso aí, de acordo com o que se é pregado, de acordo com o que se é interpretado. Tanto é que nós vemos que a chave que Jesus deu a Pedro, né, entre os evangélicos, essa chave que desliga aqui na terra e liga aqui na terra e liga no céu, desliga aqui e desliga no céu, essa chave, para os evangélicos, muitas vezes é entendido como se fosse o caderno onde está relacionado os membros da igreja, ou seja, rol de membros, né? Pode ser relacionado como rol de membros, o caderno ali. Então, mas isso cai por terra ao se pensar de que como que se tem esse nome no livro, nesse rol de membros. A pessoa tem que ser batizado, e da hora que ele é batizado ali para frente, se ele comete qualquer coisa que venha a sair das doutrinas, das diretrizes daquela igreja, ele é disciplinado, e aí seu nome, à medida que ele é disciplinado, ele é tirado daquele rol de membros, seja ali temporariamente ou quem sabe definitivamente, né? Ou ele se afasta, tal. Então, isso cai por terra, porque se fosse assim, esse ser ligado aqui na terra, ser ligado no céu, e desligado aqui seria desligado na terra, seria desligado no céu, o que acontece? Então, estaria o céu à mercê do homem? Estaria os céus à mercê da igreja aqui na terra? A igreja que decidir sobre se a pessoa estava em condições de ser arrebatado, de ser salvo ou não, não é? Mediante o que? Os cultos e as reuniões administrativas da igreja para se colocar alguém em comunhão ou não, né? Então, não cai por terra, está errado. Outra coisa, arrebatamento. Não, aí se pensa o seguinte: a pessoa que está ligado aqui na terra, ligado à igreja, este pode ser arrebatado, esse deve ser arrebatado, né? E os que estiver desligado, a igreja reuniu, disciplinou a pessoa, ele não pode ser arrebatado. Então isso também cai por terra, não está correto, porque somos nós, nós que decidimos quem vai ser arrebatado ou não. É a reunião da igreja, reunião administrativa da igreja que vai decidir, à medida em que põe a pessoa na comunhão, ele vai ser arrebatado. Se tira da comunhão, ele não pode ser arrebatado. É isso? Então, o arrebatamento da igreja está à disposição do ser humano, da igreja, né? Também cai por terra, também está errado, né? E assim, nós vemos um monte de interpretações, né, que nós temos aqui, que também está errado. O desligado, né? Também não tá certo. E nós vemos também pelo lado, então, os evangélicos, como já disse, o rol de membros e arrebatamento. Então isso aqui seria, por exemplo, assim, morreu uma senhora na igreja, o pensamento dos evangélicos, morreu uma senhora na igreja, então a gente primeiro, o pastor tinha que ir lá e ver se essa pessoa está com o nome no livro da igreja, no rol de membros, se ela está ativa na igreja, dentro do caderno, da parte administrativa da igreja. Se ela estiver, então ele pode ir no velório, pegar a Bíblia e dizer que aquela mulher foi salva. Tá? Agora, se ela estava disciplinada por um problema que ela passou 3, 4, 5, 6 meses sem tomar comunhão, então ela estava disciplinada, ela estava
não estava pertencente, né? Não estava ativa na igreja. Então, no velório dela, tinha que se pregar tudo, menos de que ela foi salva. Tá? Então, não é assim as coisas. Esse ligado aqui na terra e ligado no céu, não é isso. Tá? Por parte dos católicos, primeiramente, já vem logo o pensamento, a imagem de Pedro com chave na mão. A imagem de Pedro ligada à chave. Não tem nada a ver. Não é chave comum, não é chave material. Não é? Não é chave material. E a parte ligado aqui na terra e ligado no céu, não, ele somente atribui tudo isso a Pedro. Que Pedro é que liga, que Pedro ligava, que Pedro desligava, né? E não se sabe se ele liga até hoje, já que ele está morto, né? Pedro continua morto, aguardando o arrebatamento da igreja. Então Pedro continua morto, se liga ou desliga, porque ele passou essa chave para quem? Não é? Então já faz uma imagem de Pedro com essas chaves, né, nas mãos. Então também não temos base bíblica para que isso está certo, jamais. E bem pelo contrário, se diz que está errado, né? Porque a chave para abrir a porta do céu, a porta do céu é Jesus. Jesus disse em João 10, versículo 9, que ele é a porta do céu, né? A porta. Então, se Jesus é a porta, Jesus estaria à mercê de Pedro. Pedro é que ia abrir ou não? Pedro é que ia decidir se abre a porta para ser salvo alguém entrar no céu ou não? Será que é correto isso? Tá? Não estou menosprezando Pedro, mas pare e pense. Tá? E outra coisa, se Jesus, né, sendo Deus, veio aqui à terra, sofreu injustamente, não tinha um pecado por menor que fosse, entendeu? Veio nos trazer a salvação, um trabalho lindo e bonito, que quando ele morreu, que completou o trabalho da salvação, o céu se escureceu, teve problema, teve o sol, a lua, tudo isso, os fenômenos foram grandiosos na natureza, porque o respeito e o peso da salvação conquistada por Cristo ali fez o mundo todo tremer, o universo tremer, tá? Agora esse poder todo ficar na mão de Pedro é que decide se abre a porta para a salvação da pessoa ou não, tá? Será que isso é correto? Jamais, não podemos afirmar que é. Então essa chave não pode ser a chave de Pedro. Tá? E outra, se fosse essa chave de Pedro, foi entregue para ele, depois que Jesus morreu, anos depois que Jesus disse isso a Pedro, né? Pedro, depois que Jesus morreu, ele foi preso, em Atos 12, versículo 3. Então, se ele foi preso, ele foi liberto. Por quem? Por um anjo. Pelo anjo que acordou ele, né, e falou, me segue. E aí as portas se abriram da cadeia e Pedro saiu. Ué, mas se essa chave era tão poderosa que Cristo deu para ele, por que não abriu a prisão então? Quando ele estava preso lá? O anjo que desceu do céu que tirou ele de lá. E essa chave então? Tá? A chave abre o céu e não abre uma cadeia aqui da terra? Não abre uma prisão aqui da terra? Que coisa complicada. Então nós vemos que é grande o engano a respeito de que essa chave seja uma chave comum, uma chave de ferro, de metal, tá, que foi entregue para Pedro. Não tem nada a ver, tá? Então não tem nada a ver. Outra coisa, a igreja muitas vezes, é isso que eu vou voltar a falar dos evangélicos. Os evangélicos muitas vezes se prendem, né, na situação quando é para comunhão, né? Se prendem a determinadas coisas que são totalmente do mundo, são totalmente coisas corriqueiras aqui desse mundo, tá? E aqui está falando espiritual. Então, tanto a chave de Pedro não é material, bem como não podemos afirmar, né, associar nada às coisas corriqueiras desse mundo sobre o rol, sobre a situação de membresia de uma igreja, tá? Então não tem nada a ver. Então, mas você disse que não, eu disse, né, que não é uma chave de metal. Gente, a chave a qual Jesus disse, a palavra chave, ela é um sinônimo de segredo. Toda chave, para ser uma chave, ela tem que ter segredo. Então, quando Jesus falou assim, te darei a chave do reino dos céus, é o mesmo que Jesus falou assim, vou te contar um segredo do céu. Vou te contar um segredo lá do céu. Chave e segredos podem ser ocupados ou ditos com equivalência,
tá? Equivalência do seu sinônimo, tá? Então, quando Jesus disse isso, primeiramente, Jesus, desde o versículo 13, de Mateus 16, Jesus ali estava falando de conduta social. Jesus ali não estava falando de arrebatamento, ali não estava falando de salvação. Pega lá, podemos pegar a Bíblia, não vou fazer isso, vai ficar um vídeo muito demorado. Mas você pega e lê, a partir do versículo 13, já o cabeçalho diz assim, a confissão de Pedro. Não fala o arrebatamento, os que vão ser salvos, os que têm direito a entrar no céu, como se faz para entrar no céu, como se faz para abrir a porta do céu. Não está escrito nada disso. Tá? Ali está falando sobre a conduta social, a conduta nossa aqui nessa terra. Quando Jesus perguntou lá pelo versículo 15, 16, por ali, Jesus falou assim, ó, vocês ouvem dizer o que de mim? O que o povo diz de mim? Não diz que tu é Elias, que tu é João Batista, que tu é outros profetas, tal. É isso que o povo fala de mim? É isso que o povo vê? Essa é a minha fama? Sim, tá. E vocês? O que vocês aí dizem de mim? Aí Pedro falou assim, nós dizemos, e aí Pedro confessou, né, que tu és o Cristo, Filho de Deus. Tá? Aí então Jesus estava falando de conduta, tá? Do dia a dia, a fama, né? Enfim, então, o que Jesus disse? Aí falou para Pedro no versículo 19, Pedro, e eu vou te falar um segredo, tá? Eu vou te dar uma chave do céu, eu vou te falar um segredo do céu. Toda a vossa conduta aqui na terra, não fica pensando, isso é segredo para vocês, vocês não sabiam, mas eu vou te contar, Pedro. Todas o vosso dia a dia, tá? De vocês que são cristãos, de vocês que me seguem, de vocês que me querem, como querem a salvação, a conduta de vocês não fica simplesmente aqui na terra, não. O céu também participa. Tudo que vocês combinarem aqui na terra tem reflexo no céu. Isso que Jesus falou para eles, tá? Isso que Jesus falou para os discípulos ali, não estava só Pedro naquela reunião. Tudo que vocês combinarem. Então Cristo estava falando de trato. Cristo estava falando de combinação, né? Trato que nós fazemos uns com os outros. Jesus então falou, Pedro, tem um segredo para mim te contar. É o segredo lá do céu. É que tudo que vocês tratarem aqui, entre vocês cristãos, tem o aval ou a anuência lá no céu, né? Lá no céu fica gravado. Aí vamos explicar isso melhor. O que Jesus quis dizer ali? Jesus disse para Pedro, olha, nós vamos entender aqui agora. Se eu compro um carro, eu sou um cristão, eu sou temente a Deus, obedeço a Deus, procuro a ter minha vida reta para com Deus, e eu compro do José, tá, um carro, e eu trato com ele para pagar em 10 prestações, então a partir do momento que ele combinou comigo, ele aceitou, eu propus, ele aceitou, isso não fica só aqui na terra não. Tá? Não precisa, o que Jesus disse ali, é que não precisa de papel, de cheque, nota promissória, nada disso, contrato, tá? Se eu sou um cristão temente a Deus e o José é um cristão temente a Deus, lá no céu, se nós estamos ligando aqui um ao outro a compra de um carro, não é? Então isso está sendo, lá no céu também está sendo visto, lá no céu está notando, está sendo, está ciente, né, da vida espiritual, de que nós fizemos um trato. Então, se eu não pagar as 10 prestações para o irmão, ou para o meu semelhante, seguidor de Cristo, também, que é fiel a Deus também, e eu não pagar, ou ficar faltando uma parcela, tá? Não fica pensando que isso não me prejudica na vida espiritual. Prejudica sim. Lá no céu está de olho, de que eu deixei de pagar uma parcela, paguei apenas 9, faltou uma. Tá? Então isso é que Jesus estava dizendo, que as nossas atitudes, ele contou esse segredo do céu para Pedro, né? Para os discípulos e em especial para Pedro, tá? O combinado. Por exemplo, se eu combino com a minha, eu chego na época de namoro e eu combino com minha esposa, eu combino o homem cristão, temente a Deus, combina e trata um casamento e ali faz votos de fidelidade, né? Ele faz ali promessa ali e assume a fidelidade um para com o outro, não precisa
não é? Na verdade, não tem validade o papel por nome certidão de casamento, tá? O que manda é a minha palavra com a palavra da esposa, tá? Então, se nós combinamos, tá? O papel é simplesmente detalhes. Tá? Simplesmente detalhe. O que importa é que nós combinamos e lá no céu, então ficou certo de que eu combinei com minha esposa, né? O que o Pedro combinou com a Maria, né? O Joaquim combinou com a Josefa, tá? Então eles se combinaram e ali eles fizeram aquele voto de fidelidade, aquele compromisso para o resto da vida, tá? Independente de ter papel ou não, tá? Isso que é o que Jesus disse ali para Pedro, tá? É que o céu não fica alheio, ou melhor dizendo, as nossas atitudes e vida social, o céu não fica alheio não. O céu tem participação e a gente se suja espiritualmente. Nós entramos em situação errônea, nós passamos a viver errado quando nós, na vida nossa social, nós deixamos de cumprir com os nossos tratos. Isso que Jesus disse. O céu não é que a gente fala em ser fiel a Deus e isso da boca para fora e nossas atitudes não condiz, tá? Que as nossas atitudes condiz sim. Tudo que nós tratarmos, nós temos que cumprir. Mateus capítulo 5 e versículo 32. Diz assim que devemos ser nossas palavras, ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é de procedência maligna, ou seja, de procedência satânica. E quem disse isso foi Jesus. Então é sim, sim, não, não. Eu não tenho meio termo. O que passar esse meio termo aí é de procedência satânica, disse Jesus. Não é? Então, precisamos, o que nós combinamos lá no céu está sendo registrado. E eu tenho que cumprir sim. Tá? Aí o que acontece hoje, principalmente no meio dos evangélicos, e também a Igreja Católica também desse jeito, exige o papel da pessoa. Exige o papel do casal, por exemplo. Vocês são casados? Cadê o papel? Aí aquele negócio, se não tem o papel, não se considera. Tá? Eu vi situações de pessoas já beirando 100 anos, casais beirando 100 anos de idade, né? Já com problemas de saúde, com a sua saúde comprometida, né? Com problemas da velhice, beirando 100 anos, né? Conforme eu já disse, tá? E essas pessoas, porque não tem um papel, por algum motivo, lá de repente, porque tem uma aposentadoria, e se casar novamente, não perde a aposentadoria, e essas pessoas, eles são recriminados, deixados no canto, são de todas as formas largados da igreja, são tirados, não faz parte da igreja. Por quê? Simplesmente por causa de um papel. Gente, e muitas vezes, se nós tivermos dupla nacionalidade, se eu sou brasileiro e português, eu posso ir com a minha esposa em Portugal e caso lá e traga um papel, se eu já sou casado aqui. Por exemplo, então o papel não significa nada. O papel não é o papel que deixa a pessoa fiel, não é o papel que deixa a pessoa correto, é a pessoa que é correta, tá? Mas o que acontece? Hoje, erroneamente, ficam tudo seguro no papel, né? Conforme eu já disse, casais aí que estão beirando 100 anos de idade, não tem disposição de promiscuidade ou de traição um para com o outro, simplesmente já estão cansados e ali o compromisso deles é um levar remedinho de pressão e água na cama um para o outro, não é? E não tem nada mais disso, mas porque não tem um papel, a igreja não considera, tá? O homem, o ministério não considera. Então, o que importa é isso aí. Quando aquele casal fez um compromisso e eles honram aquele compromisso, fizeram um compromisso, né? E honram o compromisso, aquele compromisso está sendo visto por Deus do céu. Tá? Então esse é o conteúdo desse versículo, a qual se faz uma tamanha confusão, tá? Com Pedro lá com chave comum, com chave material, tá? Mas não tem nada a ver, não tem nada a ver, porque esse texto não fala de arrebatamento, não fala de salvação, né? Conforme eu já disse, mas é o que? É o nosso trato, é quando nós combinamos. Tá? O céu está ciente. Se é dois cristãos, se é dois servos de Deus, duas pessoas fiéis a Deus, fazem os tratos materiais aqui e temos que cumprir e honrar. Entendeu? Porque no céu está sendo
feito, aquele trato está sendo validado. A partir do momento que eu combinar, que for ligado aqui na terra, é ligado no céu. Se desligar aqui na terra, é desligado lá no céu. Tá? É isso aí. Não tem nada a ver com chaves, né, material, e não tem nada a ver sobre aceitar como membro, deixar de aceitar, se está em condições de membresia, né, condições legais de membresia ou não. Não tem nada a ver com isso. Tá? É nosso trato pessoal, individual, que nós fazemos entre dois indivíduos para dois indivíduos que têm compromisso com Deus. O céu participa, ok?